realizar melhorias na qualidade de vida das populações a partir das atividades físicas e do esporte. Esta é a proposta de uma organização internacional composta por professores, pesquisadores, estudantes e instituições ligados à ciência do esporte dos países que compõem o BRICS. Uma docente unimepiana faz parte da diretoria do grupo. Professora Cíntia Lopes da Silva, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano aqui da Unimep, seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, você se tornou diretora de uma rede internacional de pesquisas ligadas à ciência do esporte, o BRICS. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente como funciona, qual é o objetivo desse grupo. Isso, o BRICS ele está ligado, é um conselho ligado ao exercício e às ciências do esporte, formado por pessoas do país do BRICS, né? O BRICS é um termo da economia e ele se refere a alguns países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o propósito da fundação dessa organização, na verdade, foi decorrente dos mega eventos esportivos, né, que a gente teve em 2010 na África do Sul, a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Teve aqui em 2014 a Copa da FIFA aqui no Brasil, em 2016 as Olimpíadas e as Paralimpíadas, e a próxima Copa do Mundo vai ser na Rússia. Então são todos os países ditos emergentes, né, que estão com essa responsabilidade dos mega eventos esportivos. E uma preocupação da organização é de como que o esporte e os mega eventos, né, podem contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, como que a partir do acesso à atividade física e do próprio esporte, como que as pessoas podem ter contribuições para a sua qualidade de vida, né? Isso envolve um processo de educação e de conscientização também da importância do lazer. Né? A gente vive numa sociedade em que o trabalho ele tem um valor assim, predominante diante do lazer e muitas vezes as pessoas não dão muita importância para o tempo que elas têm disponível. Então essa conscientização do lazer ela é fundamental porque é o tempo que as pessoas talvez tenham acesso, né, às atividades físicas, ao esporte e para isso elas precisam ter conhecimento. Então a gente vê a necessidade tanto das políticas públicas como da própria escola de estar dando assim uma base, né, para que as pessoas consigam assim ter mais opções de lazer relacionadas às atividades físicas. Mudar esse conceito que as pessoas têm de que o esporte também é só um lazer, né, professora? Porque o esporte ele é objeto de transformação social também, sim, principalmente nesses países, né, que a gente vê emergentes aí. Sim, quando a gente fala, na verdade, do lazer, a gente está falando de valores também, né, da própria construção da cidadania, da participação, da questão de valores que envolvem a cooperação, a solidariedade, a disciplina, a própria competição, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio desses valores para que as pessoas consigam viver melhor. Né? Então essa é um dos focos assim da organização, dar subsídios em termos de conhecimento, né, para que os governos sejam assim, apoiados e consigam desenvolver melhor políticas públicas para as suas nações. Aqui no Brasil a gente vê, mas ainda falta muita coisa nesta área do esporte ligada às políticas públicas. Sim. Para o desenvolvimento, apesar de termos recebido grandes eventos esportivos aí nos últimos anos, como você disse, a Copa, as Olimpíadas, ainda falta um incentivo maior nessa área, né? Sim, a gente tem problemas assim muito básicos, né? Então, de repente, numa cidade, para ter espaços de lazer para que a população possa usar, precisa ter um planejamento, por exemplo, na cidade. Né? E muitas vezes isso não acontece. Então você vê aquela pessoa que mora na periferia, ela tem que se deslocar muitas vezes até o centro da cidade para que ela tenha acesso ao espaço. Então isso já se torna um problema, ou uma barreira que a gente fala, né? Com relação ao uso e acesso às atividades ligadas ao lazer, ao esporte. E um outro problema também muito frequente nas políticas públicas é a falta da formação de um profissional especializado no campo do esporte e do lazer.
muitas vezes pessoas que têm cargos de secretários ou cargos administrativos dentro dos governos municipais, estaduais e federais, não necessariamente eles são formados em educação física ou no campo do lazer. Então isso dificulta, porque eles, na verdade, teriam que pensar uma série de coisas, né, para dar condições para que as políticas públicas aconteçam, que não depende somente do orçamento. O orçamento é uma peça importante, mas não é o único elemento. A gente percebe até nas escolas que às vezes falta um profissional da área de educação física para ministrar aula de educação física. Até recentemente também eu dei uma entrevista para um jornal da cidade americana e eles perguntaram isso, era uma pesquisa do IBGE e pediram para eu comentar. E a pesquisa chegava à conclusão que as escolas, na verdade, poucas escolas aqui da região têxtil, do polo têxtil, né, tinha espaços para a prática de esporte. Pista de atletismo, quadras e assim por diante. E isso é um fato, porque normalmente o espaço que sobra na escola que é o espaço da educação física, quando tem, né, o espaço. E foi interessante que eles ouviram também, no caso, uma pessoa de cargo político da cidade, né, do município, e ele justificou assim, que na verdade as crianças podem usar os espaços públicos da cidade. Mas a logística disso é uma coisa assim, não dá para pensar. Como que você vai tirar 40 crianças para se deslocar até um espaço que é uma aula que tem 50 minutos, né? Então, na verdade, seria interessante pensar a escola como um polo, um complexo de esporte e lazer, que a população pudesse usar nos fins de semana, no contraturno, nos períodos que não tem aula, né? Então, a escola até teria uma outra relação com a comunidade, com a população, né? Agora, voltando a falar um pouco do grupo, do Brixis, como foi chegar até a direção? Como foi esse processo até você ocupar essa nova função? Então, isso foi interessante. Na verdade, a Unimap teve uma grande contribuição com isso, porque eu encaminhei um projeto, foi aberto um edital aqui na Unimap para uma faixa de financiamento dos projetos nossos internos. E eles fizeram uma seleção de alguns projetos para financiar. E o meu foi um deles. E o meu projeto é sobre os Jogos Olímpicos de 2016. E esse professor da USP, que é o Ricardo Vinha, ele ficou sabendo de alguma forma que eu estava pesquisando isso. E ele aí então achou interessante e me fez o convite para eu fazer, na verdade, um seminário num evento que vai ter do Brixis, que vai ser o evento inaugural, na cidade de Santos, do dia 29 de novembro ao dia 2 de dezembro. Inclusive, o tema do seminário é a prática corporal, atividade física, né, voltada à saúde da população, como uma forma de legado dos mega eventos esportivos. E aí, eu então concordei, né, em participar desse seminário, e logo depois então veio o convite para eu integrar o corpo de diretores. Então eu acho que eles acabaram vendo a potencialidade, na verdade, não só minha, mas do grupo de pesquisa, né, do grupo que eu coordeno aqui na Unimap, e também a própria instituição Unimap, né, o que ela representa no cenário da produção de conhecimento e dessa linha das universidades confessionais, né? Então, eu acho que foi um pouco esse o caminho aí que eu cheguei até o Brixis. Quais são as principais atividades? Já deu para pensar assim, o que você vai poder, o que você espera, né, contribuir com o grupo? Basicamente, acho que são duas coisas, com relação à produção de conhecimento, né? Aqui uma parte significativa das minhas atividades estão voltadas à pesquisa. Então eu pretendo assim produzir e continuar pesquisando o tema do esporte, dos mega eventos, né, para fazer a contribuição para a organização. Também ajudar a divulgar as atividades e ações da instituição, como eventos, workshops, coisas que venham a acontecer. E também ficar à disposição para participar dessas atividades que a organização for realizar, né? Entrar especificamente para a Unimap agora, né? Isso. A Unimap, ela tem, eu acho que é um ganho com isso, no sentido da visibilidade internacional para ela, né? Porque à medida que a gente vai ter nessas produções de conhecimento, a gente também vai fazendo parcerias
com pesquisadores de outros países. A gente vai fazendo intercâmbios que podem incluir alunos, inclusive, visitas acadêmicas de professor de exterior aqui para a Unimep e, sobretudo, então, uma visibilidade internacional para a Unimep, que é um caminho que a instituição tem procurado, né? Tanto a associação do nome da Unimep à organização, né, como a Unimep ser uma sede assim, da produção de conhecimento que pode fazer essa contribuição para o BRICS. Um grande desafio, uma grande responsabilidade também. Sim, sem dúvida. Professora, falando agora especificamente do grupo de pesquisa, anteriormente em uma outra edição do programa Conexão Unimep, nós conversamos sobre esse programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. Queria que você apresentasse então o seu grupo de estudo e quais foram os temas aí das pesquisas que o pessoal tem feito ultimamente. Então, o nosso grupo é o grupo de estudo e pesquisa em lazer, práticas corporais e cultura. A gente tem algumas frentes assim de pesquisa, né, que são produzidas no grupo. Uma linha é voltada, atualmente eu tenho três grandes projetos. Um projeto é sobre os mega eventos esportivos, Jogos Olímpicos de 2016. O outro é sobre histórias em quadrinhos de super-heróis, que foi um projeto que a gente estava já finalizando, mas tudo indica que vai ter continuidade. E um projeto que é o projeto mãe do grupo, que tem o mesmo nome do grupo, que é Lazer, Práticas Corporais e Cultura. O grupo de pesquisa ele é composto por alunos de graduação, pessoas que fazem iniciação científica, alunos de mestrado, de doutorado, e recentemente a gente teve também, eu fiz a supervisão de um aluno de pós-doutorado. As nossas publicações, elas têm como foco tanto a produção de livros, capítulos de livros, como artigos, né? E parte da atividade do grupo também a participação em eventos científicos, para apresentação de trabalho e acompanhamento das discussões mais atuais ligadas à educação física escolar, ao esporte. A educação física escolar é uma outra linha bastante forte, que a gente produz bastante coisa sobre isso, né? E então essa é a atividade do grupo. Eu também gostaria de fazer referência que essa composição do grupo, a gente tem também doutores, atualmente a gente tem vários doutores de outras instituições que fazem parte do grupo. E é importante porque essa composição, na verdade, ajuda muito nessas atividades que envolvem a internacionalização. Porque a gente precisa ter uma rede de pessoas, rede de pesquisadores, né, que estejam ativos assim, no dia a dia, de modo a atender os prazos, a conseguir participar de editais. Então a gente conta muito com o auxílio tanto dos alunos nossos aqui, como desses pesquisadores que fazem parte do grupo. Isso mostra também o reconhecimento e a importância desse programa da universidade no Brasil e no mundo, né? Sim. E agora, só para a gente finalizar a nossa entrevista, a título de curiosidade, já que a gente está falando sobre esses mega eventos esportivos que aconteceram no Brasil, muito se questiona, né, qual foi o legado. A gente viu o legado físico, mas hoje a gente pode dizer que houve um legado positivo de todos esses jogos, até para a conscientização do esporte, né, para novas políticas públicas de desenvolvimento do esporte. Existiu isso? A gente teve um legado positivo dos eventos? A nossa pesquisa, até a fase que ela está, no momento, na verdade a gente tem investigado os impactos sociais, que são, o impacto ele é o mais imediato, o legado ele é o que perdura mais. Sim. Como os Jogos Olímpicos aconteceram recentemente, então a gente ainda pode falar dos impactos sociais. É curioso assim, que a literatura ela revela que os países que quando se tornam candidatos a ser sede, né, dos Jogos Olímpicos ou dos mega eventos, normalmente eles olham muito pelo fator econômico. Mas isso não quer dizer que isso vai se concretizar. O que a gente tem visto, que aparece também na literatura, são os benefícios sociais. Na nossa pesquisa, a gente chegou a falar com frequentadores de parques públicos de Piracicaba, Campinas e São Paulo. No total foram 300 pessoas, 100 de cada cidade. E o impacto positivo que mais repetiu foi a interação social.
E isso é um dado completamente novo, porque se a gente pensar a potencialidade do esporte, né, de trazer contribuições para a qualidade de vida das pessoas, à medida que ela passa a ser um hábito, associada com a questão da interação social, da sociabilidade, isso se torna, assim, vamos dizer assim, um bom casamento das duas coisas. Porque as pessoas vão se sentir mais motivadas a fazer as atividades físicas e o esporte. Se elas tiverem a companhia de alguém, se elas fizerem parte de um grupo. Se for prazeroso. Se for prazeroso, se elas tiverem, assim, uma intervenção que possibilite essa vivência junto com o outro, sabe? Esse convívio junto com o outro. Que o outro parece que incentiva, né? A prática. Então, esses são... foi um dos elementos assim que teve maior destaque com relação à repetição de dados positivos dos Jogos Olímpicos e, por outro lado, o aspecto negativo foi justamente o fator econômico. O desvio de verbas, né, que tem muito a ver com o contexto atual que a gente está vivendo, a questão da corrupção. Então, na pesquisa foi um elemento recorrente assim, das pessoas sinalizarem essa preocupação. E que, de certa forma, né, não tem nada a ver com o esporte. A gente vê que o esporte, pelo menos, deixou um impacto positivo até o momento dessa pesquisa de vocês. Sim, né? sim. Então, professora Cíntia, muito obrigada pela sua presença e pela sua entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Vocês.